Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 12ª videoaula da nossa lição de juvenis. E hoje vamos estar estudando um pouquinho, vendo uma visão geral aqui a respeito do Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse 1 e 3 nos fala o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao versículo 11, que nos fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez rei e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Na lição de hoje, estudaremos sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia, na ordem em que nós temos aqui disposto, na ordem canônica. Apocalipse está lá, finalzinho da nossa Bíblia. E também estaremos vendo aqui a importância de sua mensagem para nós nos dias de hoje. Qual o significado da palavra Apocalipse? Você já sabe? Em primeiro momento, é muito comum as pessoas trazerem à mente a ideia de destruição. Quando falamos em Apocalipse, vem logo na mente catástrofes, destruições, fomes, pestes, guerras, tribulações, enfim. Mas não é somente disso que o Apocalipse está tratando. Temos também no Apocalipse mensagem de esperança, e muita mesmo, com abundância. Temos aqui muitas são as produções cinematográficas que reforçam ainda mais nesse pensamento de catástrofe, de caos do fim dos tempos. Mas, afinal de contas, o que significa Apocalipse? A resposta está no início do livro, no próprio nome, Capítulo 1, versículo 1. Nele aparece a expressão grega Apocalipsis, que, segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, publicada pela CPAD, corresponde em nossa língua às seguintes palavras: descoberta, aparição, vinda, acender, manifestação, ser revelado ou revelação. Costumamos dizer que Apocalipse significa revelação. Então, temos a revelação de Deus para os tempos determinados pelo Senhor, para o cumprimento do desfecho final, do triunfo de Deus sobre todas as forças do mal. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito e recebeu do Senhor uma revelação sobrenatural, estando ali preso na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Por causa que ele testemunhava o nome de Jesus,
ele foi preso, né, e foi exilado. O autor, o próprio livro atesta que a autoria é de João. Ele mesmo se identifica dizendo: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele não apenas viu e ouviu, mas também escreveu, pois da parte do próprio Deus recebeu a ordem de escrever. Deus mandou que ele escrevesse. A estrutura do livro, o livro de Apocalipse, tem 22 capítulos, nos quais encontramos, no entendimento de muitos estudiosos, cartas. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Cartas que são chamadas de, no outro contexto, epístolas, né? Temos aqui dentro dessas cartas e fora delas também profecias, temos revelações, né? A revelação contempla os 3 tempos. Tempo passado, escreve as coisas que tens visto. Temos o tempo presente, as que são, e o tempo futuro, e as que depois destas hão de acontecer. Os primeiros 8 versículos constam a apresentação do título do livro, assunto, autoria, destinatários e saudações da parte de Jesus Cristo, cuja identidade é destacada. O Dicionário de Profecia Bíblica da CPAD apresenta o conteúdo do livro de Apocalipse dividido estruturalmente em 8 partes. São elas, primeira parte, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que vai do capítulo 1 ao 3. Segunda parte, os 7 selos, que vai do capítulo 4 ao 8. Terceira parte, as 7 trombetas, que vai do capítulo 8.2 a 11. Quarta parte, as 7 figuras simbólicas. Quinta parte, o derramamento das 7 taças. Sexta, a condenação eterna dos ímpios. E sétima, as glórias da Nova Jerusalém. E oitavo, o epílogo, né? As considerações finais. Está no capítulo 22, versos 6 ao 21. O nosso tema central e características do livro de Apocalipse é o seguinte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema central de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos. É o tempo do fim. Entre as várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre esta temática. Sua mensagem está repleta de símbolos e números apontando para revelações no contexto celestial e também no contexto terreno. As dualidades, bem e mal, anjos e demônios, poder humano e poder divino, vida e morte, prisão e liberdade, céu e inferno, entre outras, estão bem presentes no livro, sem, no entanto, mostrar igualdade entre elas, mas sujeição ao Senhor e seu reino, dos polos que representam Satanás e suas hostes. Na batalha contra o mal, o maligno sai perdendo completamente. A grandeza do que João viu e ouviu foi tão imensurável e de difícil descrição que, buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível aos seus destinatários, ele utiliza a comparação com elementos que existem aqui na Terra. Por isso, frequentemente o apóstolo usa expressões como, por exemplo, semelhante, e como, porque não há como a gente descrever a grandeza, a magnitude de Deus com o nosso vocabulário. É muito maior. Pois o que há e viu, de fato, seria indescritível e inalcançável ao entendimento humano. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Na verdade, de fato, quando falamos da revelação da grandeza, majestade, domínio e soberania de Deus, a gente fica muito vago quanto a isso. Porque o que nós conhecemos é apenas aquilo que Deus sabe que somos capazes de conhecer pelo seu Espírito, estando nós ainda nesse estado, nesse corpo físico e limitado, tendo também uma mente limitada. Um dia conheceremos tudo como realmente as coisas são. E então aí, meus irmãos e irmãs, veremos o quanto o nosso Deus é indescritível, tremendo e glorioso. Bem, mas o fato é que o
que conhecemos acerca de Deus e o que Ele tem falado conosco é suficiente para crermos nele, para amarmos e seguir os seus passos até o final. Tá bom? Então, Apocalipse foi escrito por João, amando do próprio Deus. O próprio Deus deu essa revelação a Jesus, visando trazer aí uma fortaleza maior para a sua igreja perseguida, para que em meio às perseguições os irmãos tivessem a esperança e a certeza de que o reino das trevas será destruído, que somente o reino de Deus prevalecerá no final de tudo. E faremos parte do triunfo do povo de Deus. Portanto, o livro de Apocalipse traz a esperança de nossa vitória final conquistada pelo Senhor contra Satanás e suas hostes. Com toda a sua ira, o inimigo intentará tudo quanto puder para enganar, mas será preso para todo o sempre. Então, lembre que a expressão ao que vencer, antecedendo bênçãos eternas reservadas aos servos do Senhor, que resistirem às tentações, provações, tribulações e forem fiéis até o fim. Temos algumas partes aqui no livro do Apocalipse mostrando a necessidade de vencer e perseverar firme em meio às tribulações e tentações. Portanto, vamos labutar e perseverar para estarmos entre os eleitos e fiéis, que vencerão com o Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe. Até a próxima videoaula, que será a última do nosso segundo trimestre de 2022. Deus abençoe e seja edificado para a glória do Senhor, pelo poder da sua palavra.